Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje o nosso tema é sobre uma mensagem do Espírito Emmanuel, intitulado Degraus da Vida. E esta mensagem foi psicografada por Chico Xavier. O texto está no livro Busca e Acharás, capítulo 22. E para falar sobre isso comigo, além da Miriam dos Anjos, a gente trouxe a nossa amiga, trabalhadora espírita, dirigente do ESG, palestrante, Bárbara Brito. Bem-vinda aqui ao nosso podcast, Bárbara. Tá bom, obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre fico feliz de estar com vocês. Bárbara atendeu o nosso convite prontamente para a gente falar sobre esse tema. E nesse texto, o benfeitor compara o mundo a uma grande escola e diz que precisamos aceitar que estamos no estágio de doentes em uma das grandes enfermarias dessa escola. Então, começar pela Bárbara. Por que Emmanuel diz que nós somos doentes, Bárbara? O legal dessa mensagem é que começa justamente com Emmanuel dizendo que nós estamos num instituto de ensino, né? Numa instituição de ensino, exatamente. Então, a gente precisa entender essa analogia que ele faz, porque toda instituição de ensino, né? O próprio nome, né, de ensino possui o objetivo de ensinar. E aí, quando a gente entra numa instituição de ensino, a gente passa a ter contato com conhecimentos que a gente não tem. Senão, eu não preciso ir para lá, né? Aquilo que eu domino, eu não preciso aprender. Pois bem, para aprender, você tem contato com o conceito, a teoria, e você tem contato com a prática, né? Que é onde você exercita. É onde você vai para um laboratório mesmo, botar a mão na massa, exercitar. E é natural que nesse laboratório você decida manusear um produto, né, seguindo essa analogia da instituição de ensino, e esse produto caia na sua mão e te machuca, né? Ai, nossa, derrubei um ácido na minha mão. Então, fere de tal forma que você está numa instituição de ensino e agora você não está bem. Né? Você precisa ir para uma enfermaria, vamos lá cuidar. E é muito natural, quando a gente vai, né, para esse lugar, a gente dizer assim, eu não dou conta disso aqui, eu não dou conta. É muito natural o sentimento de desistência, de frustração, porque, poxa, eu vim para aprender e olha o estado em que eu estou, debilitado, né? Então, quando o Emmanuel fala, continua seguindo fiel à proposta da instituição de ensino, mesmo que você esteja doente numa enfermaria, é justamente porque esse contratempo é necessário. Ele é efeito do exercício de tentar pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Então, você ir para uma instituição de ensino, só ter contato com a teoria não te transforma, não desenvolve em você habilidade, né, de agir. Você só tem o conteúdo. Agora, para você ter a habilidade de agir, da conduta, da ação, de como fazer, você vai ter que tentar. E ao tentar, você acaba vivendo efeitos dos acertos e dos erros, né? E quando você erra, às vezes isso fere realmente. E você não fica bem. Mas Emmanuel diz, está tudo bem, porque faz parte do processo. Então, mesmo que você esteja doente na enfermaria dessa instituição, aguarda porque e se cura, né? Trabalha na cura para você continuar. Por quê? Se você pensa, né? Ah, não, eu não tenho condição de estar nessa instituição. Olha a bobagem que eu fiz com a minha mão, né? Se você não estivesse em condição de estar nessa instituição, seu pai não te deixaria ficar nessa instituição. E quem é seu pai? Diferente dos nossos pais físicos, é um pai perfeito e fiel ao seu processo educativo. Te colocou na que é escola Deus. certa, né, É Bárbara? isso. Se não der para você estar aí, ele vai te tirar. Você pode até ser Né? repetente, né? Não passar de ano. Isso mas a é. escola é aquela que você precisa. É né? isso mesmo. É isso mesmo.
E aí, Miriam? Não, quando falo em doente, Doente é eu tive bravo, uma né? outra percepção, né? Eu gostei dessa Não é? visão da Bárbara, né? Aham. Eu acho interessante quando a gente lê um texto, são várias visões, São, não é? são. É muito interessante. Quando ele começa o texto dizendo que o planeta é a escola, né? Essa Sim, instituição na qual você é. fala também, eu pensei assim, nossa, é a escola que a gente reencarna, né? Então eu pensei Aham. no olhar da reencarnação num planeta. E aí Uhum. fiquei pensando, por que ele está falando que nós somos doentes? Porque somos ainda infantis nesse sentido Uhum. de ser necessário ainda sermos educados, né? Mas educado para quê? Né? Por que a gente está reencarnando, né? Educado para que a gente chegue à nossa finalidade, ao propósito de sermos seres relativamente perfeitos, não é? E a gente Uhum. precisa ser educado, e aí a reencarnação é exatamente essa instituição de ensino, né, que a Bárbara, desculpe, falou, e interessante é que nesse planeta, né, nesse nível evolutivo que nós estamos, né, somos doentes porque a gente ainda traz uma ferida ácida Sim, chamada exatamente. egoísmo, né, chamado orgulho, chamado vaidade. É. Então, essa doença, né, que a gente está trazendo é uma doença que a gente vai curar, não tem remédio, né? Mas Uhum. precisamos ir para a enfermaria que você citou, dessa Uhum. instituição, porque é um remédio que ele é criado, né? Formulado, né? Por nós mesmos, né? É um Uhum. remédio de fabricação interna. Cada Sim. um fabrica conforme sua vontade, no seu ritmo, né? É, Eu é. entendi assim, Ana. E você, quando fala de Quando, doente? então, a gente aprende, né, que nós vivemos, que a Terra, aqui onde estamos, é um Aham. mundo que é uma prisão, não Um é? Um hospício. hospício e um hospital e uma Sim. escola, né? Uhum. Então, quando ele diz que a gente está O local doente, malsão também, lembra? no sítio Um sítio malsão, malsão. meu Deus, Isso está no Evangelho. está no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Então, quando a gente se o Emmanuel diz que a gente está doente, ele é até bem bondoso conosco, né? Porque a gente pode estar doente, a gente está doente da alma, né? Mas nós estamos doentes emocionalmente, porque se não estivéssemos emocionalmente doentes, já teríamos a cura de nós mesmos, como você falou, né? Mas o Emmanuel, ele diz outras coisas aqui nesse texto. Ele diz assim: nasceste, isso que nós falamos, né, Bárbara? Sim. No lugar mais indicado aos ensinamentos de que precisas Isso. e no grupo familiar que mais se te aconselha ao currículo de lições. O corpo físico é a carteira de recursos a que te prendes, para efeito de preparo e burilamento. Só que a maioria de nós não está satisfeita com a família que tem e não está satisfeita com o corpo físico que tem. E aí? Pois é, eu gosto dessa parte que ele diz, o corpo físico é a carteira de recursos, né, que te prende, porque até fazendo um link com a própria doença, né, o corpo físico é o nosso maior aliado nessa trajetória da encarnação, porque é ele quem sinaliza os desequilíbrios, sejam eles psíquicos, emocionais ou até orgânicos, né? Então ele sempre nos chama para uma educação de conduta, né? O que significa, então? O corpo, a família, são recursos dessa escola, dessa instituição de ensino, para que eu possa absorver conhecimentos e exercitar a prática desse conhecimento. Então, Deus escolhe as personalidades que são necessárias para você exercitar aquilo que lhe é necessário. E o que é legal dessa instituição de ensino é que não trata a gente como uma indústria, né? Todo mundo na mesma caixinha, na mesma sala de aula, com o mesmo professor, muda, faz essa série, vai... Não, a gente tem aulas personalizadas. A sua família foi escolhida a dedos para que você desenvolva a habilidade que você precisa desenvolver, né? O seu corpo, nós não somos iguais, temos semelhanças, somos parecidos, mas não temos essa igualdade orgânica, né? Então, tudo isso é instrumento para personalizar esse desenvolvimento, esse ensino. Por isso que a gente precisa ter gratidão, né? Mesmo que nos traga o desafio, que faz a gente borbulhar as emoções ainda
não maduras, né, em nós, é isso. É por isso que se faz presente, para que a gente desenvolva as habilidades ainda não desenvolvidas, né? Sim. Miriam, e aí? Não, Bárbara falando, né? Eu adoro fazer minhas viagens aqui. Aí, no mês que nós estamos, né? Que também eu posso reportar também ao nascimento, né? Nós estamos Sim. no Setembro Amarelo, né? Mas não ligado ao Setembro Amarelo, mas que antecede, que é a concepção, o nascimento para que na nossa diversidade, para que a gente frequente essa escola. Já na concepção, né, há um magnetismo do espermatozoide no óvulo Sim. para que todas as condições genéticas sejam favoráveis ao seu fenótipo, ao seu jeito, à É. sua doença futura ou não. Então, Suas tendências, né? então Sim. não há enganos, né? Não há acaso, não é por Não, acaso. Mesmo não. aquele que não tenha tido a sua infância num lar, né? Tipicamente, Uhum. como a gente fala, né? Numa instituição com cuidadores, ele também precisou passar, né? Porque é Sim. muito difícil numa sociedade que a gente se encontra, principalmente a nossa sociedade ocidental, ela estabelece uma série de regras. Você tem que ser magro, louro, não sei o quê, Sim. papapá. Você tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que ter esse carro, você tem que ter a família assim, você tem que falar. Então, a sociedade quer padronizar a gente na caixinha. Sim, Não é verdade? exatamente. Então, padroniza. Bem-sucedido é isso. O que está Isso. fora dessa caixinha é para lá. É. Os bonitos estão aqui. Não está aqui, então é para isso. lá. Né? Então, tudo encaixado. Então, quando a gente começa a perceber que nós somos espíritos únicos, eu acho isso fantástico. Deus nos criou únicos. Né? Únicos em quê? Na nossa experiência, como é que a gente lida com as nossas dificuldades, não é? Então, quando fala da família, ou da condição no qual nós passamos a infância, a adolescência, chegamos na nossa idade adulta, todas as experiências foram trilhadas na nossa necessidade. Uma família super protetora, para que você aprendesse alguma coisa, uma família liberal demais, no momento você... Então, acho que tudo é tão organizado nessa escola. Esse pai que nos colocou nessa escola, ele é tão cuidadoso. Nós, como qualquer estudante, né? A gente quer matar a aula. Sim. A gente quer colar nas provas. E a gente está no pré-primário, né, Então, a gente quer fazer... no jardim de infância. Exato. Então, é muito difícil, né? Então, você pensa numa criança num jardim de infância que não entende por que tem tais regras, né? Por que agora é essa hora? Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que estar aqui, né? Por que eu tenho que estar seguir aqui? essa regra? Isso. Por que agora é hora disso, agora não é hora? Então, a gente se rebela, né? A gente não entende. Sim. E quando a gente tem um castigo, né? Quando a gente se comporta mal, Sim. e aí bota a gente no cantinho do pensamento lá, né? O que você fez? É duro. Se a gente não tem, não vai construindo esse entendimento que um Emmanuel, por exemplo, tenta nos passar, a gente não compreende, porque a gente se sente já muito maduro, né? Muito preparado, muito estabelecido na vida, muita gente com tanto sucesso às vezes, muito né? enquadrado. Muito enquadrado, né? Ou então tentando se enquadrar. Exato. E às vezes não conseguindo. Então, a gente tem que fazer uma leitura de que somos estudantes ainda muito recém-ingressos na escola e estamos ainda com muitas questões emocionais mal resolvidas, buscando esse caminho ainda, né? Eu gosto também dessa parte que ele diz assim sobre a religião. Eu achei muito bacana isso aqui. Eu retiro alguns trechos do texto para a gente conversar. Ele diz o seguinte, ó, a religião do teu clima doméstico é a classe de iniciação na espiritualidade maior, da qual pode seguir indefinidamente para diante no rumo dos mais elevados conhecimentos. Faze, pois, da ideia de Deus que já possuas o caminho da própria ascensão. Aqui, não sei vocês, mas eu entendo que aquela ideia de Deus que tem dentro da sua família, né, dentro daquele clima doméstico, ela é, às vezes, suficiente para você, a partir dali, ir construindo também a tua espiritualização, não é isso? O que você acha? Não é nem às vezes, né? Porque a partir do momento que Deus é que elege a família que a gente vai receber,
a forma como esse conceito da divindade é introduzido na gente tem um porquê. Tem um motivo, Né? né? E aí a gente falando dessa personalização, a maneira como você teve o primeiro contato com esse tema, né, que é a divindade, a existência desse pai, dessa inteligência suprema, foi diferente da sua, que foi diferente da minha. Por quê? Né? Por causa das nossas necessidades diferenciadas. Então, o que eu acho legal é que quando ele fala o termo, né, indefinidamente, ele diz justamente que não tem limite determinado, né? Não tem uma Da qual pode seguir indefinidamente para diante. Exatamente. Não tem Então, fim. assim, qual é o seu avanço? É particular ao seu. Né? Ele não define mesmo para ninguém, ele não padroniza. É indefinido para você, porque você vai ter um alcance, eu vou ter um alcance. Agora, a maneira como eu tenho o primeiro contato não define o futuro. E aí vai depender de mim fazer essa extensão. Então é legal porque ele fala, pega isso que você tem, seja lá o que for, que nome você dá, o que você entende disso, pega isso. E aí, isso me chama a atenção, porque ele diz assim, pode seguir indefinidamente no rumo dos mais elevados conhecimentos. Então, pega isso e busca sempre entender mais. E quando você entender, entende mais, né? Então, você busca continuamente esse conhecimento. E aí, você vai até o máximo que você vai conseguir ir, né? E isso independe da linguagem, da forma, da religião. Quantos de nós começamos numa religião e passamos por outra e depois por outra, né? Às vezes ficamos sempre na mesma. Ou às vezes Às sem vezes religião. não se vincula à religião, Sim. mas busca compreender o que é esse conceito da divindade e dessa inteligência suprema, Busca né? filosofia, Exatamente. busca um comportamento ético, né? Busca uma isso. inserção na sociedade de forma positiva, né? Construtiva. Tudo isso é espiritualidade. Sim, porque quando coloca religião, porque a gente já tem um vício da linguagem e o nosso cérebro já vai para aquele vício. Né? A religião enquanto instituição religiosa, não é isso que ele está falando, né? É o que você falou, né, Bárbara? Enquanto nós nos relacionamos com a divindade, Sim, com a nossa exatamente. transcendência. E eu acho interessante quando ele fala isso, da nossa primeiro contato, porque independente de pertencer a uma instituição religiosa, de se falar em Deus em casa, Deus é amor, não é? Naquela família, mesmo uma família conturbada, haverá sempre episódios de amor. O amor vai permear sempre essa relação, como o amor nos permeia, né? Às vezes a gente nem o percebe. Então, essa religião, esse amor, né? A gente vai tendo contato com esse amor na nossa família, porque foi ali que nós nascemos, né? Então, esse contato de amor, entender que Deus, né, é esse amor, né, que a gente vê em tudo, quando a gente quer perceber, né? Porque a gente pode, por mais que a gente possa querer negá-lo, né? Por mais que a gente diga que não existe, isso é coisa das instituições religiosas, mas a gente, no fundo, na nossa alma, a gente sente um amor por alguém, um amor por alguma coisa, um amor por um bichinho, às vezes, né? Um petzinho é tão amado, né? Então, esse sentimento de amor é que nós estamos, que Emmanuel nos trouxe, que nós estamos comentando, né? Essa vivência nesse sentimento de amor, onde eu deixo de ser o mais importante em termos de interesse, de satisfação das coisas. Eu me desloco em direção do outro, né? Na ajuda do outro. Agora, é necessário um exercício aqui, Com né? certeza. Porque muita gente vive, a grande maioria, né? Vive em famílias muito conturbadas, né? Com, às vezes, violências. Tem violência física, tem violência emocional, né? E a gente sabe que isso é fruto de uma falta de amor próprio, dos componentes daquela família, que não sabem, às vezes, construir laços mais fraternos, de cooperação, de amizade entre si. Às vezes, Mas os até aí, né? genitores, os responsáveis, também não tiveram essa experiência. Exato. Né? Nós Como é que estamos você agora, vai né, Mia? Construindo isso, Exato. falando sobre isso, né? Mas, por exemplo, quando você começa a entrar nesse tipo de
entendimento, você vai buscar o que foi que na minha família faltou, né? O que foi que meus pais não tiveram e não puderam me dar. E assim você vai se dando, né? A gente aprende muito isso aqui, né? Na Sim. doutrina espírita. Aí você vai se dar aquele alto amor para que você possa construir para os seus filhos e assim vai. Esse aspecto, né, da religião, do clima dentro da Sim. sua família, né? E quando ele diz, né, que é a base, né? Ele traz aqui É a classe de a iniciação. classe, exatamente, a classe de iniciação são as reflexões que esse clima familiar traz. Então, seja favorável no sentido de já facilitar, deixa eu te apresentar, aqui é Deus, tem essa religião, estuda aqui, faz evangelização, faz catequese, seja lá o que for, ou seja, com a ausência da atitude de amor. E isso é importante entender, como Deus personaliza a sua trajetória desde a sua vinda, você vai ter na família a provocação das reflexões que vão te levar a buscar o conhecimento, Perfeito. Sim. né? Então, ao perguntar por que eu não sou amado, por que eu vejo pessoas trocando, né, o carinho, a generosidade e eu não estou vivendo isso dentro de casa. E aí vem essas reflexões, poxa, eles não tiveram esse aprendizado ou fizeram escolhas equivocadas, mas estou aprendendo como isso é ruim, então vou fazer diferente. Aí a gente começa a buscar, né, desenvolver a habilidade de fazer isso. Então, tá tudo certo, tá tudo, né, dentro da condução divina. O que a gente precisa é confiar nessa instituição de ensino, né, nos professores, nos conceitos e falar, peraí, deixa eu estudar, deixa eu entender, deixa eu tentar de novo e vim parar na enfermaria. Tudo bem, vou cuidar, agora eu vou voltar para a aula e vou tentar. E é assim, né, esse dinamismo. Exato, perfeito. Tem mais uma frase aqui, essa aqui é bem grande do Emmanuel, mas eu vou ler para a gente conversar. Dever é rotina de instrução. Disciplina é condição de êxito. Dificuldade é exercício de aperfeiçoamento. Conflito é aula de reequilíbrio. Tentação é repetência de testes nos quais já falimos, em nos referindo às reencarnações passadas. Obstáculo é desafio para a melhora de resistência. Solidão é pausa de reajuste. A Maíse Braga fala muito isso. Menosprezo de pessoas queridas é convite ao aprendizado do amor genuíno. Contratempos se definem por avisos salutares no serviço a fazer. Bom, todas as frases do Emmanuel, ele mostra uma dificuldade, mas ele mostra qual é o benefício que tem por trás dela, né? Qual é o aprendizado, a lição, porque estamos numa escola. Né? Ele cita coisas que todos nós passamos, né? Qual é uma que te chama atenção, Miriam? Nossa, são tantos. Talvez a primeira, dever. É rotina de instrução. Por que dever? Porque, em geral, quando a gente fala dever, há uma certa... manter uma certa distância, porque acho que a gente ainda pensa em dever enquanto obrigação. E obrigação eu faço porque se eu não fizer eu sou punido. Então eu não faço com... Parece que não é uma coisa que você quer. Educativo. Eu faço para não ser punido. Certo. Mas quando eu passo a entender que o dever é bem fazer as coisas, né? Então eu vou fazer as coisas não porque gosto ou desgosto, eu vou fazer porque é o correto. Porque, né? Porque aquilo... O que é o correto primeiro? Né? O correto, nós somos cristãos, o correto é que está nos ensinamentos que o Cristo nos deixou. Né? Então, o máximo do foco do correto é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se esse é o correto, o meu dever é buscar sempre praticar isso. Né? A Deus primeiro, o outro fazendo aquilo que eu quero. Então, ele deixa de ser uma obrigação que eu vou ser punido, mas eu faço porque eu entendi. Porque, além de ser beneficiado, porque a gente é beneficiado quando a gente trilha esse caminho da obediência, né, à lei divina. Mas eu também vou sendo educado a minha alma doente, egoísta, né, vaidosa, orgulhosa. Cada vez que eu falo, não vou fazer isso não, Ana. Não vou gravar o Papo Espírita hoje não. Hoje eu não estou afim, Ana. Aí vem na cabeça, você tem
o correto é você fazer, porque você não se comprometeu, não tem uma responsabilidade. Então, o dever me chama. Não é aquilo, eu não quero fazer, eu não estou afim. Eu vou porque é o melhor que eu posso fazer e é o que eu devo fazer naquele momento, né? Então, o dever me chama muita atenção. Tem outros também aí, mas vou deixar que você e Bárbara falem. Não, e você vê que tem tudo a ver até com um exemplo que você trouxe com relação à instituição de ensino, né? Que hoje eu quero matar a aula, hoje eu quero, né? Aí é impressionante a inteligência desses irmãos mais velhos que a gente tem como Emmanuel, né? Porque ele começa dizendo, comparamos o mundo a grande instituto de ensino. Ele já começa aí. Então, tudo vai partir daí. É o seguinte, o instituto de ensino tem regras, já começa por aí. Então, para você conseguir adentrar ali e viver ali, você vai ter que se submeter às regras. Então, quanto mais você entende as regras, mais harmoniosa vai ser sua relação com o instituto de ensino. Se você não entender a regra, você vai ferir a regra e toda hora você vai ter o efeito disso. É uma punição. Você vai ser advertido, né? Exato. Você vai ser suspenso, cada hora vai ter uma reunião Você dos vai pais. atrapalhar a sua vida ali, né? Exatamente. E aí ele vai percorrendo, falando dessa proposta educativa e que o corpo é instrumento e que a família é instrumento e que essa introdução, né, com Deus é um impulsionamento. E aí ele traz isso, quer dizer, dever é rotina de instrução. Por que é rotina? Quando a gente está na escola, o dever é o dever de casa. Não adianta você ir achando que você não precisa fazer o dever de casa. Você precisa fazer, porque o dever de casa é o exercício. É exatamente o que você está falando. O dever é o exercício de você desenvolver essa habilidade repetidamente, né? E ele é Aí ele rotina, né, segue. Bárbara? Aí ele traz a disciplina. A disciplina é a condição de... Por quê? Você precisa... Então, tem a rotina, mas para você conseguir cumprir com essa rotina, Todo você vai dia, ter que ter né? a disciplina. É o tempo todo. Exatamente. Hoje você está cansado. Todo dia vai ter um motivo. Mas se você tiver a disciplina, você vai cumprir com esse E dever. disciplina, só um pouquinho. E disciplina tem a ver com outra coisa que a gente, às vezes, não gosta muito. Ordem. Você tem que ter ordem nas coisas. Planejamento. Organização para que tenha uma disciplina. Exatamente. Né? Aí ele fala, dificuldade é exercício de aperfeiçoamento. Então, a gente lembra da gente, né, numa aula, onde a gente tem dificuldade é justamente porque a gente está lidando com uma habilidade ainda não desenvolvida. Então, ela vem para você desenvolver, para você aperfeiçoar. Conflito é aula de reequilíbrio, Adorei, né? Porque o conflito, ele está te dizendo algo que vai contra o que você entende, Sim. né? Então, você já fica, não concordo, não, e aí vem isso com não. Então, quando ele diz que é aula de reequilíbrio, ele está dizendo, deixa eu te colocar, você está equivocado. Deixa eu te colocar no prumo, aqui no rumo certo, para você seguir, senão você vai ficar em looping, né? Então, aí ele falou, obstáculo, cadê? Tentação é repetência. Quantas vezes a gente fica de recuperação, se você de cair prova em tentação, final. você vai Exatamente. A Mas tentação é O que repetência. é cair em tentação? O que é tentação? Eu acho que são as vicissitudes, né? Isso, não, só pra gente Você ressaltar gosta de bem. ver televisão, você prefere ver televisão do que ir para a escola, né? Isso. Você gosta de fazer exercício, você prefere fazer exercício do que... Então, perfeita, porque a tentação é essa repetência. Poxa, se você não se render sempre às suas vicissitudes, você não vai desenvolver novas habilidades, Eu né? penso, tentação muito é você estar num compromisso com alguma coisa e vem algo externo que quer te tirar daquele compromisso. Sim. Essa é uma tentação. Se E você cair nela, você perdeu uma oportunidade. E é algo externo que você gosta. Sim. Claro. Senão não te tenta, né? Exatamente. É aquilo que você tem um certo prazer, tem um gosto por aquilo. Você quer seguir um outro rumo, mas sempre aparece a circunstância até para testar até que ponto, de fato, você está convicta, né? Eu não vou reclamar mais, né? Eu vou tentar reclamar menos. Então, vem uma tentação para eu reclamar. Não, eu não vou ficar falando mal das pessoas, porque eu já aprendi que maledicência não faz bem. Mas eu tenho uma vontade de participar de uma fofoca. Chega alguém e faz a fofoquinha e você... né? Mas eu acho que foi Chico Xavier que disse que a tentação é como um leão
indo atrás de você e você fugindo, mas torcendo para ele conseguir te Frente a pegar. te pegar. Boa. Exatamente, eu acho excelente. Então é isso. E aí é legal porque ele fala do obstáculo como um desafio para melhorar a resistência. Daí quantas vezes a gente fala assim, pai, entendi. Ou na escola, né, professor, entendi, entendeu? Então vamos para esse desafio aqui. Aí ele Isso aí. apresenta o desafio e fala, meu Deus do céu, não entendi Agora. nada. A vida é assim, quando a gente acha que amadureceu, vem obstáculos atrás de Exato. obstáculos. Uhum. E eu achei isso legal quando ele fala para melhorar a resistência, né? De você ir, então agora tenta de novo e vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, até que você domine. E a solidão, né? A solidão é a que faz a gente, opa, deixa eu parar aqui. Exato. Eu comigo mesma, eu é. preciso ficar sozinha. É, Aí vem situações na vida isso. em que as pessoas se vão, em que você se vê só. É, E aí, em vez de encarar de forma negativa, é você entender, né? Que é ela vem uma pra pausa. quê? Eu preciso. Sim. Porque o instrutor, que é Deus, Aham. disse: você está precisando pensar. É isso. Fica Uhum. quietinha aqui. Vamos refletir. E às vezes, é interessante você estar falando, Ana e Bárbara, às vezes a gente está bem, no dia seguinte aconteceu alguma coisa que ficamos acamados por algum momento e você tem que quebrar a sua rotina. A rotina, aí é aquele momento, meu Deus, forçosamente você tem que parar, né? A gente sempre escamoteia, não, amanhã eu faço, mas em algum momento a gente tem que ter esse encontro com a gente mesmo, sim, né? tem que ter. Promover esse autoencontro que a gente foge tanto, né? De se auto-olhar, né? É muito importante. Mas que a tem gente muita faça. gente que encara a solidão de uma forma muito negativa. Mas aí é o solitário. A solidão ele é sente sinônimo solidão, de né? me sentir solitário. Exato. Sozinho. Aí a pessoa deprime, Exato. porque às vezes ela vem na vida sem chances, às vezes, de construir uma família, por exemplo, e ela quer. Né? Ela quer ter um relacionamento, ela quer ter filhos, ela quer ter amigos, e muitas vezes isso não é proporcionado para ela, né? E aí a forma que Emmanuel diz é que, olha, se você veio com esse obstáculo aqui da solidão, é uma pausa para reajuste. Alguma coisa tem que te ensinar, né? Então a gente tem que refletir. A ser solidário e não solitário. Né? Pois é, porque diz que a solidão só existe para quem não quer trabalhar com os outros. Ser solidário. É a gente querendo terceirizar, né? É porque a gente quer ser servido. Sim. Né? Então, quando a gente olha para o mundo e fala, poxa, o mundo não está parando por mim, as pessoas não estão me colocando como prioridade, eu me sinto só, né? Agora, quando você começa a entender que você é responsável por você e é no dever, é no servir, porque a lei é de amor, né? Como você disse, no servir é que você vai se alimentar de amor, você consegue não sentir essa solidão. Porque não tem a ver em ter família. Quantas pessoas tem um monte de gente, né, ao redor e se sentem solitários. Né? Então, assim, não está no externo. É aqui. E eu gosto, ainda fazendo analogia com a escola, o seguinte, eu costumo falar com a minha filha, porque a gente tem uma coisa muito na sociedade de, olha, a nota 10 na escola é porque você é o melhor, você tem que buscar a nota 10. E eu desconstruo muito isso com ela, ainda mais no momento que a gente está passando, que a juventude hoje está vivendo um estresse desproporcional à complexidade da vida e depressões e desenvolvendo uma série. E eu falo para ela assim, minha filha, a nota é um direcionador de onde você está se desenvolvendo bem e de onde você precisa se dedicar mais. Então, quanto maior a nota, maior é a sua facilidade. Está te sinalizando que trata de domínios que você está tendo. Que esse tema aqui é mais fácil. É mais fácil para você, você entendeu, né? Agora, a menor nota está te sinalizando que você precisa dedicar mais esforços em entender aquilo. E eu acho que o papel da solidão é esse momento que você pega as suas provas, senta sozinho e começa a analisar. Por que aqui eu tirei 10? Realmente aqui eu tenho essa fortaleza, eu tenho virtudes desenvolvidas, eu tenho que me sentir seguro mesmo de ir adiante. Por que aqui eu tirei 6, 5, 2? Né? O que eu vou precisar fazer para me desenvolver mais nisso que está me sinalizando que eu tenho mais fragilidade?
Então, a busca de Deus não é te colocar acima ou abaixo das pessoas, ou que a gente preenche esses lugares que a sociedade diz, esse é o certo, esse é o sucesso. Não, gente, é um sinalizador. A solidão vem te dizer isso, falar, olha, corrige a sua lente, porque você está focando no que não vai Te preencher, te talvez. desenvolver. Você está desperdiçando o ensino desse instituto que a gente te colocou, né? Então, sai do recreio, que você não sai do recreio, Legal. né? Olhe as suas provas, tome decisões e volta para a sala de aula, né? E siga em frente. Eu acho que é isso. E menosprezo, hein, de pessoas queridas, quanta gente se queixa disso, né? É convite ao aprendizado do amor genuíno. Como é difícil exercitar, né? Quando você se sente menosprezado. Mas o menosprezo vem quando você cria a expectativa que o outro tem a obrigação também de te retribuir o amor, né? Então, se você Vem uma ama vaidade genuinamente, né? Vem um orgulho, né? Vem uma série de... Orgulho, Então, assim, eu estou naquele ambiente me relacionando, faço o meu melhor porque eu quero fazer o meu melhor. Eu quero trabalhar em mim, estar sempre exercitando o meu melhor. Agora, se você, Ana, corresponde, se você, Bárbara, corresponde, é um exercício meu de aprender a me desligar disso, que o amor tem que ser correspondido. Se eu te dou, você tem que me dar na mesma proporção, porque senão eu me frustro, não te compreendo, e aí sim vem uma série de consequências que a gente vê hoje em dia acontecendo, né? Então, o menosprezo só vamos sentir quando a gente acha que o outro tem obrigação de corresponder ao amor que a gente está dando, sabe? É isso mesmo. E contratempos, quem não tem, né, se definem por avisos salutares no serviço a fazer. Agora, a gente está caminhando para o final do programa e eu vou trazer aqui a conclusão da mensagem que o Emmanuel traz. A não ser para auxiliar desinteressadamente, não procures tanto saber o que sucede no curso dos colegas e dos vizinhos. Eu adorei essa passagem, essa última. Porque de volta ao lar maior, responderá essencialmente por ti. Como a gente está distraído observando os demais, a gente está na né? escola olhando... Ih, ó, tirou nota 2. A gente está na escola falando do outro. Ah, gostei do seu estojo. Que penteado lindo. Ih, ó, professora, a Ana tá matando a aula. Exatamente, né? E o que ele está trazendo é isso, ó. Não se engane. Você veio para estudar, aprender e crescer. Então, quando você sair, é isso que vai ser questionado, né? E aí? O que você aprendeu? Ah, não, eu não aprendi porque eu aprendi que a Ana matou a aula. Não, mas sobre você. Pera lá, eu tô aqui, mas a Ana não devia estar lá. Porque a Ana estava fazendo tal coisa. Então, eu adorei esse último parágrafo, porque ele chama a atenção dizendo o seguinte. Responsabilidade. No final das contas, não se engane. Você é responsável por você, pelos resultados dessa trajetória nessa instituição de ensino. Né? Fantástico. E com a Bárbara aqui... Nossa, a tradução ficou muito mais fácil. Muito mais legal, né, gente, Bárbara? Então, é só para a gente relembrar, quem quiser conhecer, ler esta mensagem, né, que é muito bacana, porque ela tem mais. Isso aqui eu selecionei algumas partes para a gente conversar, mas ela se chama Degraus da Vida, psicografia de Chico Xavier, no livro Busca e Acharás, capítulo 22. Bom, então, para a gente terminar, nós vamos convidar a Bárbara para falar um pouquinho do programa. A Bárbara tem um programa só dela, na TV Comunhão. Fala para aquela câmera ali qual é o seu programa e convida. Bom, o nome do programa se chama Explorando o Espiritismo, está no canal da Comunhão. A gente deu início a esse programa todos os domingos às 10 horas da manhã. E aí depois nós alteramos o dia que ele é divulgado. Então, hoje ele está sendo divulgado toda quarta às 19 horas. E o legal desse programa é justamente porque ele vem trazer o conteúdo da doutrina espírita de uma maneira mais leve, mais compreendida, nessa pergunta do como eu entendo isso no meu dia a dia, na minha vida, né? Como eu amo ao próximo com esse vizinho que está me pentelhando aqui, né? Como que... Então, é legal. Esse mês a gente está falando da vida. A gente está falando da vida, até pelo Setembro Amarelo, né? Então,
E o legal também é que, embora ele seja divulgado toda quarta às 19, ele fica no canal da Comunhão. Então, se você não pode assistir às quartas às 19 horas, você pode ir lá no canal buscar o programa Explorando o Espiritismo e vocês vão ter acesso a todos os episódios desde o início. É bem bacana. Igual o Papo Espírita, né? Pois A gente está chegando a quase 300 programas. Gente, que isso! Nós estamos, é porque a gente grava um pouquinho antes, né? Vocês viram aqui, Setembro Aham. Amarelo, vamos ver quando é que vai ao ar, porque a gente Sim. já tem Ah, sim, alguns é gravados, verdade, né? é. Mas eu acho que nós já estamos no programa mais ou menos 290, falta pouco. Aham. Até Que dezembro a gente já legal. vai chegar a 300 programas. Ah, Bárbara. então, eu tô aqui com Bacana. Você está com pessoas já uns dominando, eu tô com uns 20 e poucos, 20 e tô poucos. nascendo agora. Então, mas fica o convite para quem assistiu a gente aqui, gostou da Bárbara, a gente aqui adorou a presença dela. Nós já gravamos com a Bárbara, Já. mas não aqui no nosso formato podcast, né? É. Foi um outro programa que a gente gravou, acho que mais na pandemia, Foi, ele alguma coisa assim, pós-pandemia. gravamos online, né? Foi. Então foi muito bom conhecer a Bárbara, né, Miriam? Sim, pessoalmente. Recebê-la aqui no Pessoalmente, né? nosso podcast. E se você gostou desse programa, compartilhe, comente, inscreva-se no canal da TV Comunhão. E nós temos uma playlist, como eu falei aqui, com muitos programas, muitos temas interessantes para você. Então, muito obrigada, meninas, e obrigada a vocês. Até a próxima. Uhum.